Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos, a mais uma noite de aprendizado através de nossos canais e desses amigos parceiros que retransmitem por nós. Eu quero aqui imensamente agradecer a mais uma semana que se inicia, a mais uma oportunidade de aprendizado, onde aqui daremos seguimento ao estudo da obra A Face Oculta da Medicina, do nosso irmão Paulo César Frutuoso, que hoje, graças a Deus, já está aqui conosco, vai participar ao vivo, vai contar um pouco dessa história da confecção do livro, do local onde esse trabalho assim era realizado. Então, é uma noite muito especial. Por isso que eu quero pedir a vocês que possam, nesse momento, curtir esse programa, compartilhar, para que mais e mais corações tenham acesso a esse conteúdo, para que mais e mais irmãos possam também estar conosco na busca do conhecimento, na busca do despertar das consciências. O que eu achei muito interessante é que desde quando eu iniciei o estudo da obra do nosso irmão Paulo, muitos irmãos, até profissionais da saúde, têm entrado em contato para procurar entender, para procurar compreender essa obra, para buscar o entendimento além do corpo físico, me dizendo que já tinham algumas limitações quando nós falamos de saúde, então queriam entender além do corpo físico, então é uma alegria muito grande por esse estudo e por essa oportunidade. Mas antes, eu queria dar boa noite aqui aos nossos irmãos que carinhosamente nos abraçam, para que possamos trazer nosso irmão Paulo César Frutuoso à tela. Nosso irmão Milton, seja muito bem-vindo, boa noite. José Francisco, a Maria Lúcia conosco, Márcio Lara, Milton Guimarães, Janaína Pereira, Luzinete, nossa irmã lá da Fraternidade João Batista, aí de Campo Grande, no Rio de Janeiro, Ronilda, minha querida Renata conosco, boa noite, Viviane Farias, Helena Rodrigues, Dirceu, Débora, olha só quantos irmãos, Maria Bússola, Vera Lúcia, Maria Estela, Edson, nossa querida Simone Caetê, Eros, Bianca De Luca, Vânia Caon, Maria Célia, Elza Mendes, Viviane Marques, Luciane Brum, Aldierica, Sandra Ávila, Maria Aparecida, Ana Mendes, Sumier, nossa querida Sumier, Silvana, Carolina Fernandes, Jefferson Rengel, Luísa, Carlos, olha só quantos corações amigos aqui conosco nessa noite. A Rosa, Eliana Sena, a Sueli Alves, a Eliana Ramos, o Roberto Almeida, nosso irmão Milton Guimarães, Maria Claudete, Fernando Luiz, Carla Pellegrino, Maria Fátima, Silvana Regina, Sérgio Roberto, Alzira, meu irmão Diogo também conosco, Beatriz Vieira, enfim, todos os corações amigos que carinhosamente aqui nos abraçam, que infelizmente a gente não consegue aqui trazer o nome de todos à tela, mas sintam-se nesse momento abraçados. Lembrando que esse programa ele acontece todas as quartas-feiras às 21 horas, em especial esse está sendo realizado à terça-feira às 21 horas, porque o Dr. Paulo teve essa oportunidade hoje de estar conosco e trazer do seu conhecimento, das suas observações. Então, sem mais delongas, para que a gente possa aproveitar aqui o nosso irmão Paulo César Frutuoso, eu vou trazê-lo à tela para que dê o seu boa noite, para que esteja conosco nessa noite abençoada. Doutor Paulo, meu irmão, boa noite, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Imensamente grato pelo convite, pela honra do trabalho que está sendo realizado, de estudo do nosso livro. Não digo nosso, vejam bem que eu sou muito, muito humilde, hein? Nosso livro, o livro não é só meu, não. É meu, do Sérgio e de todos aqueles que se interessarem pela divulgação dessas verdades trazidas pelo Consolador Espírito, do Consolador prometido por Jesus. Graças a Deus, uma honra, uma felicidade muito grande estar aqui com vocês essa noite. Obrigado, doutor Paulo. E doutor Paulo hoje preparou um material para nós, para explicar um pouco dessa trajetória do livro, um pouco até da realização do trabalho. Então, hoje eu vou falar bem pouquinho, quero deixar o Dr. Paulo muito à vontade para que possa trazer para nós todas essas observações, para que as pessoas que aqui nos assistem possam contemplar desse trabalho, dessas observações que nosso irmão aí, por longa data, vem realizando e vem trabalhando a nossa doutrina espírita. Fica à vontade, meu irmão. Bem, acredito que bastante amigos que aqui nos honram com a presença hoje, um número grande,
deve estar me ouvindo pela primeira vez. E eu sempre que começo a falar, deixo bem claro aqueles que me ouvem, que eu tive que tomar uma grande decisão já no início da minha vida profissional, saindo da faculdade de medicina. Ou nada disso está acontecendo na minha vida, ou então eu vou procurar na ciência e na história se algum, digamos assim, cientista, viu o que eu vi. E quando eu voltei para a direita, eu fiquei assim, estarrecido por ver grandes nomes da ciência, inclusive prêmios Nobel, que estudaram, pesquisaram e principalmente testemunharam os mesmos fenômenos que estavam sendo colocados na minha frente no Largo Frei Luís. Então, a decisão foi a seguinte: olha, eu não vou parar mais de estudar, de pesquisar. E já vão 45 anos nessa história. Se coloque na minha situação. Se vocês vissem o que eu vi durante 40 anos, eu ia ficar com tudo isso guardado só para mim? Ou eu tentaria colocar essas informações no colo de todos os interessados, mas principalmente aqueles que pertencem à minha classe médica, cuja um percentual de 80% não consegue acreditar em nada na matéria tangível. E isso tem uma explicação muito fácil de nós entendermos. Eu sou cirurgião há quase 50 anos. A maior parte dos pacientes que eu operei ao longo da minha vida profissional foram cancerosos. Eu sou cirurgião oncológico. Em todos os corpos que eu abri, eu não encontrei alma nem espírito. Então fica difícil para nós entendermos que existe algo além da matéria tangível. Mas existe, por isso que nós estamos aqui hoje, numa terça-feira à noite, por isso que vocês estão se reunindo uma vez por semana, estudando em conjunto o que nós colocamos como observações e como testemunho no livro A Face Oculta da Medicina. E quando o Sérgio me convidou para participar desse encontro, eu fiz a seguinte sugestão: Sérgio, se você permitir, eu apresento algumas imagens de onde tudo isso aconteceu, para que aqueles interessados vejam, passo a passo, o que foi acontecendo comigo a partir de 1977, 78, no Largo Frei Luís, o maior centro espírita do Rio de Janeiro. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica, Frei Luís, de onde facilmente se deduz que nós é que nos dividimos em católicos, espíritas, maometanos, evangélicos, judeus, ateus, porque por tal Deus, criador de tudo, que eu não entendo, só tenho certeza que ele existe, porque o multiverso não pode ser obra do acaso, nem a vida pode ser obra do acaso. Essas divisões não existem. Nós somos uma única família, composta aproximadamente por 22 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, comandados por um Cristo planetário chamado Jesus, um espírito criado simples e ignorante igual a nós, e que atingiu tamanha evolução em tecnologia, ciência, com base na sabedoria, principalmente no amor, que lhe foi concedido o governo de um planeta inteiro, desde que esse planeta é, tão simplesmente, uma poeira cósmica despreendida do Sol. Então, isso aconteceu há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Nós estamos sob esse comando há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Segundo Emmanuel, os sistemas solares onde Jesus se desenvolveu nem existem mais. E aí eu pergunto para o meu amigo Serginho Scherzi: professor Serginho, como é que estará seu conhecimento daqui a 100 mil anos, hein? Tecnológico e científico? E professor Serginho, como estará seu conhecimento científico e tecnológico daqui a 1 milhão de anos? E daqui a 1 bilhão de anos? E daqui a 1 trilhão de anos? E daqui a 1 quatrilhão de anos? Cara, nós somos todos imortais. Não adianta fugir. Nós estamos condenados à perfeição. E à medida que fomos evoluindo, cada vez mais em conhecimento, evidentemente embasados em sabedoria e principalmente amor, nós vamos nos sentir cada vez mais felizes, porque nós vamos poder praticar cada vez melhor o bem. Vejam a quantidade de espíritos que foram colocados sob a guarda de Jesus. 22 bilhões. Dentro desses 22 bilhões, estamos nós. Perfeito, meu amigo. É muito interessante a gente parar para ver toda essa evolução, né, doutor Paulo, e saber que sempre, desde sempre, nós estamos aí, sempre envolvidos por toda essa atmosfera espiritual que nos indica o caminho, que nos inspira, que nos ampara e que traz
tanta luz, principalmente quando nós falamos do campo da saúde. Eu tenho falado nos estudos que eu acredito que num futuro não muito distante, eu espero ainda estar encarnado para ver toda essa vertente, que a própria ectoplasmia, o próprio envolvimento mediúnico vai se dar de tal forma que vai trazer aí grandes horizontes, vão se abrir diante da medicina atual e da tecnologia atual, favorecendo a todos nós nesse crescimento e nesse auxílio. Doutor Paulo, então eu vou trazer aqui para a tela os slides, para que o senhor possa fazer aqui a sua apresentação, né, demonstrar aí todo esse envolvimento diante de todo o trabalho que o senhor acompanhou e que ainda acompanha, que ainda desenvolve grandes estudos, para que a gente possa conhecer um pouco mais, né, do Lar de Frei Luiz, conhecer um pouco mais desde a sua chegada a esse momento até o atual. Muito bem, pode passar primeiro aí, Serginho. Aí está o nosso líder, Frei Luiz, um frade franciscano alemão que veio aqui para a metade do século XX, na primeira metade do século XX, para o Brasil, e se radicou na região serrana aqui do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, onde realizou tamanhos prodígios, foi considerado um verdadeiro santo. Até onde eu percebo, os prodígios que aconteceram com o Frei Luiz estavam relacionados à sua mediunidade. O Frei Luiz era um poderoso médium. E, até onde eu percebo, até mesmo um médium de efeito físico, em que as suas energias ectoplasmáticas podem ter sido e foram aproveitadas pelos espíritos superiores e elevados que o acompanhavam na sua missão aqui no Brasil. Pode passar o próximo, Serginho. Bom, aí está o nosso livro, né? Foi editado em 2013, em 2014 já. Tamanha foi a repercussão que nós ampliamos um pouquinho a segunda edição. E, curiosamente, eu nunca imaginei que isso acontecesse com a minha vida. Eu nunca imaginei ser escritor, não é? Esse livro passou de 500.000 cópias vendidas. Ele está traduzido para o inglês, está traduzido para o espanhol, está traduzido para o alemão, terra de Frei Luiz e Frederic von Stein. E hoje, Serginho, hoje eu recebi um e-mail, um WhatsApp, desculpe, já me informando que a tradução desse livro para o francês está pronta. Nossa, que bem. E já está sendo traduzido para o italiano também. Quer dizer, aí é que está, me parece, um planejamento para a nossa encarnação. Quando a gente olha para trás e nós vamos vendo uma série de detalhes que foram se encaixando para que você chegasse até onde você chegou, isso não pode ser obra do acaso. Isso não pode ser obra do acaso. Tamanha foi a quantidade de informações que eu fui acumulando no Lar de Frei Luiz, que esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. E aí não parou mais. Já estou com 9. E eu vou precisar da ajuda de vocês, viu, Serginho? Para ver se a gente decide o que eu vou fazer com o 10º livro, tá? Perfeito. Sérgio, eu vou te contar uma história que você não conhece. Isso tudo começou em 1995. E aí um funcionário do Lar de Frei Luiz se aproximou de mim e falou assim: doutor Paulo César, o doutor Rocha Lima escreveu vários livros, o senhor sabe. Ele agora está com 93 anos, senil, praticamente não faz mais nada, está sendo alimentado por uma sonda gástrica, nem comer, mas ele pode. E ele deixou um arquivo pronto aí chamado Monstros da Espiritualidade. Tu não quer escrever esse capítulo, esse livro, não? Eu falei, não, eu não sou escritor. Eu estava lá no Frei Luiz atendendo a pobreza da região num ambulatório que nós temos hoje, ocupado por mais de 40 médicos trabalhando gratuitamente, atendendo a pobreza da região. Hein? Aí ele insistiu, mas, doutor Paulo César, por que o senhor não dá uma olhada, pelo menos, no arquivo que ele deixou pronto? Onde é que está o arquivo? Está lá na sala dele. Então, vamos lá. Isso era por volta de 2 horas da tarde. Serginho, quando eu entrei na sala do Rocha Lima, eu fiquei assustado com a bagunça que eu encontrei. Um monte de papel para lá, arquivo para cá, e artigos, livros, fotografias. Eu falei, olha, Amilcar, esse trabalho não é para mim, isso era para o Rocha Lima, tem que ver alguém mais preparado, não sou eu. Mas o doutor Paulo César, pelo menos eu dá uma olhada. Onde é que está o arquivo dele? Está ali. Nem cadeira tinha. Eu sentei no chão e comecei a ler as anotações que ele foi colocando e as referências bibliográficas. Quando foi 6 horas da tarde, o Amilcar voltou.
Doutor Paulo César, o senhor não vai embora não? Já está de noite. Como já está de noite? O senhor já está aqui há 4 horas, doutor Paulo César. 4 horas? É. Ué, mas eu fiquei tão absorto, tão absorvido pelas informações que o Rocha Lima foi deixando, pelas referências bibliográficas, que eu achei que eu perdi o tempo, esqueci do tempo. E aí eu decidi o seguinte, olha, isso não é para mim. Eu vou embora e vamos ver se aparece alguém com mais preparo do que eu para que possa dar continuidade a esse trabalho. Eu não sou. E aí decidi ir embora. Quando decidi ir embora, Sérgio, caiu na minha cara uma mensagem captada por Francisco Cândido Xavier em 1956. E nessa mensagem ele... Pode deixar a imagem do livro aí sem problema nenhum. E aí, nessa mensagem, é colocada uma reunião que aconteceu no Vale das Trevas, e o título era No Domínio das Trevas. Um líder do astral inferior reuniu um grupo de líderes de grupos de espíritos que se considera o dono do planeta Terra e da nossa humanidade, porque estava muito preocupado com a evolução do espiritismo. E aí disse para os líderes que estavam na reunião o seguinte, olha, nós precisamos tomar alguma atitude contra o espiritismo, porque ele está tirando o nosso poder. Ele está convencendo os encarnados de uma série de verdades, como, por exemplo, a reencarnação, da colocação como Jesus no topo do governo do planeta Terra. Então, nós temos que começar a lutar violentamente contra essa vertente chamada espiritismo. Temos que bloqueá-los. Eu quero ouvir a sugestão de cada um dos que aqui estão. E foi pedindo a opinião de cada um. Pediu a opinião do líder das falanges da guerra, da violência, da traição, não é? Da corrupção e assim por diante. E foi rejeitando todas as ideias que eles estavam colocando, as sugestões que os líderes dessas falanges trevosas estavam dando. E chegou no último. E eu estou lendo a mensagem. Quem era o líder da última falange a ser ouvido? O líder das falanges da preguiça. Será que estão me mandando algum recado aqui? Eu comecei a ler, Sérgio. Olha a sugestão que ele deu. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos intuir na mente dos espíritas que o espiritismo é uma verdade absoluta, que a reencarnação é uma verdade absoluta, que Jesus é o Cristo planetário, que o espiritismo vai salvar a humanidade. Aí o líder, escuta aqui, calma. Você está jogando do nosso lado ou você está jogando do lado dos espíritas? Não, estou jogando do seu lado, mas você está colocando exatamente o que nós queremos combater. Calma, excelência, deixa eu concluir. Vamos intuí-lo de que tudo isso é verdade. Vamos intuir a mente dos espíritas que tudo isso é verdade. Mas não precisa ser agora, pode ser nas próximas encarnações. Aí eu pensei, cara, será que estão me mandando algum alerta? Alguma mensagem? Por que essa mensagem caiu na minha mão agora? Aí eu falei, Amilcar, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar, eu não vou te prometer que eu vou escrever, tá bem? Eu vou tentar. Isso foi em 1995. E hoje nós estamos em 2023 com 9 livros editados e já estou trabalhando na probabilidade de um 10º livro. Parece que eu tenho aí uma obrigação de escrever 12 trabalhos de Hércules, que foi sugerido por um colega médico médium. Então, vamos ver até onde isso vai. Certo? Passa o próximo aí, Serginho. Olha, foi feita uma avaliação, um estudo científico, sobre a imagem grafada no Santo Sudário. A imagem grafada no Santo Sudário. E esse livro, esse estudo científico demorou aproximadamente 20 anos. 20 anos! Qual foi a conclusão dos cientistas quando estudaram a tal figura grafada no Santo Sudário de Purim? Olha, o corpo humano envolto nesse pano
sofreu 250 ferimentos. Incluído nesses ferimentos, a lança que atravessou seu tórax e chegou ao coração. Pelo menos até o pericárdio. Até o pericárdio chegou. E, segundo as escrituras, né, evangélicas, saiu sangue e saiu água. Os patologistas que trabalharam no estudo do Santo Sudário, eles concluíram o seguinte: olha, o corpo envolto aí nesse sudário sofreu um derrame pericárdico. Entendo o pericárdio como a membrana que envolve o coração. Olha, nesse acúmulo líquido dentro do pericárdio, entre o pericárdio e a parede do coração, na metade de cima ficou o plasma, na metade de baixo ficaram os elementos figurados, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. O que as citações evangélicas dizem? Que quando ele foi lancetado, primeiro saiu água e depois saiu sangue. Óbvio que, primeiro, a lança alcançou a metade superior do depósito líquido, onde estava o plasma. Então, saiu o plasma e depois saíram os elementos figurados, evidentemente da cor vermelha. Se isso tivesse acontecido há 2000 anos atrás, o que é que eu pensaria? Primeiro saiu água, depois saiu sangue. Bem, e chegaram, então, a construir uma escultura de tamanho real, similar a esse corpo aproximadamente de 81 quilos de massa física, que foi envolto naquele pano. Conclusão: é impossível a sobrevivência de um ser humano diante da agressão que ele sofreu. Não pode ter ficado vivo. E nós sabemos o que aconteceu. Escotearam Jesus quase até a morte. Não satisfeitos, cravaram-lhe uma coroa de espinho na cabeça. Não satisfeitos, atravessaram o seu tórax com uma lança. Pregaram-lhe numa cruz. Bem, e aí os seus entes queridos recolhem o seu corpo, ele mesmo reconhece que morreu. Senhor, em suas mãos entrego o meu espírito. Coloco dentro de uma gruta hermeticamente fechada durante 3 dias, ele aparece com o corpo completamente reconstruído. Qual é o médico que vai acreditar numa história dessa? Qual médico vai... Estão percebendo o estágio de evolução que nós nos encontramos? Estão percebendo o porquê do afastamento das classes eruditas dos templos? Precisamos de respostas lógicas e racionais. Vai em frente, Serginho. Bom, então ressurreição, para mim, não cai. A ressurreição, para mim, é impossível ter acontecido. Para Deus, nada é impossível? Sim, mas eu não consigo acreditar que um corpo que tenha assumido tamanha agressão tenha ressuscitado. Eu acredito na ressurreição do espírito, do corpo físico, não. Próximo. Então, o que aconteceu? Um plano B. Só que esse plano B, eu não procurei. Ele foi jogado no meu colo. Daí que eu tive que tomar a grande decisão que eu falei no início da nossa conversa de hoje. Ou eu me viro para a esquerda, nada está acontecendo, ou me viro para a direita. Quando me veio para a direita, inclusive prêmios Nobel estudaram os mesmos fenômenos e concluíram que tudo é verdade. Agora, estamos numa fase do empirismo. Sabemos que é possível o fenômeno acontecer pela observação, mas tais fenômenos não podem ainda ser repetidos em laboratório. Mas foi o que aconteceu com Charles Darwin. Como é que ele chegou à conclusão de que as espécies evoluem? Pela observação. Nem microscópio tinha. Como é que Mendel chegou às bases da genética? Observando ervilhas. Nem microscópio tinha. Nós estamos na fase do empirismo. Sabemos que acontece, mas não sabemos como acontece e nem podem ser repetidos em ambiente laboratorial. O meu último livro chama-se Medicina e Ectoplasmia. O que eu procurei fazer nesse livro? Sabe o quê? André Luiz é médico. Eu sou médico. André Luiz descreve em seus livros, como Nos Domínios da Benignidade, Mecanismos da Benignidade, Missionários da Luz e outros, os fenômenos de materialização de espíritos vistos por um médico do lado de lá. Eu sou médico e vi isso acontecer do lado de cá. E se nós não víssemos as duas observações desses dois médicos? Com toda humildade. Sérgio, nem André Luiz entende como tal fenômeno acontece. Ele descreve, assim como eu descrevo o que eu vi, mas ele não consegue entender como isso acontece. Mas acontece, acontece. Próximo. Bom,
Então, o que vai acontecer comigo, com o Serginho, com todo mundo que está aqui, com todos os seres que estão encarnados hoje? Vão desencarnar. O que vai acontecer? Uma separação de dois componentes. Um componente físico, material, que evidentemente vai entrar em degradação, e os átomos e moléculas desse corpo físico, que funciona como um veículo que nos permite interagir com esse universo, vão ser utilizados na confecção, na organização de outros corpos orgânicos e inorgânicos. Mas tem um segundo componente, espiritual, energético, transmissor de vida aos nossos corpos, e imortal, que até onde eu percebo, vai ingressar num universo paralelo ao nosso. Que é o que eu acho que as religiões chamam de plano espiritual, plano astral, plano celestial. Para mim, tudo isso hoje é sinônimo. Então, sob condições raríssimas, especialíssimas, perigosíssimas, e com manipulação de tremenda quantidade de energia, esses seres que se encontram em um universo paralelo ao nosso podem de lá se teletransportar e, durante alguns momentos, aqui se materializar. Se alguém está escutando isso pela primeira vez, saiba que, se nós estivéssemos reunidos em uma da sessão e isso acontecesse, todos nós veríamos a entidade materializada, e não somente os médios videntes. Se essa entidade falasse alguma coisa, nós ouviríamos. Se fosse possível tocá-lo, ele é palpável. Se ele exalasse algum odor, ele é perceptível. Ele está materializado. Duas principais condições são manipuladas pelas entidades que acompanham a nossa evolução como família universal, para que tal fenômeno tão difícil e perigoso aconteça. Primeiro, atendimento de pacientes graves, porque quem mais se teletransporta e se materializa são médicos, manipulando uma medicina ultra evoluída em relação a nós. Então, se teletransportam e se materializam, inclusive trazendo com eles equipamentos, tecnologia. Eu vi isso acontecer. Eu não posso mais voltar para trás. Eu não acredito em milagre, nem acredito em sobrenatural. Acredito em leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou, mas vai alcançar. Nada existe oculto que não seja um dia revelado. Próximo. Estão reconhecendo esse médium aí? Francisco Cândido Xavier. Olha quem está ao seu lado. Um médium de efeitos físicos, em transe mediúnico, sono profundo, muito provavelmente ou certamente decorrente da produção de grande quantidade de melatonina, o hormônio do sono, produzido pela epífise ou pineal. E nitidamente se vê extravasando-se da sua boca, do seu nariz, do seu ouvido, o ectoplasma. Substância energética presente em todo ser vivo, seja ele vegetal, animal ou hominal. E vejam quem se teletransporta e se materializa através dessa energia. A irmã Josefa. Amigos, nós estamos vendo uma entidade feminina materializada às custas da energia ectoplasmática de um médium masculino. Certo? Quais são as palavras de Francisco Cândido Xavier através desses fenômenos, dos quais ele participou durante 3 anos, até que Emmanuel se materializou e disse: aqui acaba o seu caminho nas materializações, porque a sua missão é o livro. Percebam que a entidade está encoberta por um manto alvinitente e luminescente. É assim que, durante as reuniões do lado de Frei Luís, mais frequentemente eu via as entidades se exteriorizarem da cabine onde ficava o médium em transe, recoberta por mantos alvinitentes e luminescentes. Bem, uma das condições é que a escuridão completa, porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, afetam o médium e afetam a entidade. Se você está na escuridão, você vê a entidade porque ela sai emitindo luz. Como fosse um vagalume, como fosse um pirilampo, um peixe abissal, uma bactéria oceânica. Mais uma vez, fica claro que não existe milagre. Ô, Serginho, olha só. Se a luz que nós conhecemos, as energias eletromagnéticas luminosas, afetam o ectoplasma, afetam a entidade, afetam o médium, por que as energias eletromagnéticas luminosas que se desprendem das entidades materializadas e dos equipamentos tecnológicos para tratamento de enfermos também não afetam o ectoplasma, nem a entidade, nem o médium? Vou usar uma metáfora que sempre uso para os meus alunos. Eu dou aula em 2 faculdades de medicina aqui no Rio de Janeiro, e quando eu toco em
coisas evidentes. Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha. Que essas energias que se exalam das entidades materializadas e dos equipamentos que com elas são teletransportados apresentam propriedades físicas e químicas diferentes do nosso universo. Então, nós estamos no início de uma estrada que não tem fim. A ciência, ela comprova, ela confessa que só sabe o que acontece em 4% do universo. Ela não sabe o que acontece em 96% do universo. Energia escura, matéria escura, que permeia, sabe que existe, mas não sabe o que é. E quanto à relação, à ciência dos universos paralelos ao nosso? Bom, eu vou compreender isso tudo porque eu sou imortal. É só questão de tempo. Eu já não tenho medo da morte. Eu não quero estar num avião que vai cair, não quero estar num prédio que está pegando fogo, mas eu não tenho mais medo da morte, porque eu sou imortal. Eu sou perfeito? Claro que não. Tem um monte de defeitos ainda a serem corrigidos. Mas eu não tenho mais medo da morte. Bem, passa o próximo aí, professor. Olha o que o André Luiz, o Chico Xavier está dizendo em relação à materialização de espíritos. Nós consideramos-las os mais elevados fenômenos realizados pelos espíritos no nosso mundo, comparável às viagens dos astronautas no seu esforço por atravessar o cosmos e pousarem no outro mundo. Então, são fenômenos extremamente importantes para a nossa humanidade. Vai, Sérgio. E aí eu vou convidar os meus amiguinhos para 4 reflexões. E para isso eu vou usar o pensador de Rodin, tá bem? E se um médico estivesse presente em uma dessas reuniões? E se quem se teletransportassem fossem médicos que já desencarnaram, morreram, e se teletransportam e se materializam? Terceira reflexão. E se fosse possível diálogo entre esses médicos? Um que aqui ainda está encarnado e outros que já morreram, teletransportados e materializados? E quarta reflexão. E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? 40 anos. 40 anos. Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Vou voltar para onde? Começar tudo outra vez? A estrela de Belém. Se fosse uma estrela que se aproximou da Terra, nós estaríamos aqui? Bota aí um objeto voador não identificado, que é mais provável. O assassinato de Jesus pela crucificação, seu teletransporte e a sua materialização, inclusive a luz do sol. Vejam a complexidade da história. Então, existem vários tipos de ectoplasma, não somente aqueles que nós são utilizados na materialização de espíritos. Até em conversas com Frederic von Stein, o principal médico que se teletransporta e se materializa no Lar de Frei Luís, ele foi claro numa conversa comigo. Eu estava escrevendo o livro A Face Oculta da Medicina e estava escrevendo um capítulo sobre ectoplasma. E ninguém sabia que eu estava escrevendo o livro. E ele, numa reunião de materialização, enquanto tratava de um paciente no leito ao meu lado, onde eu fiquei sentado durante 40 anos na cabeceira, sem se descuidar do que falava, falou: Paulo César, aquela voz enérgica alemã, Frederic era oriundo do exército nazista, cirurgião do exército nazista. O ectoplasma, que eu estava escrevendo no meu livro, dizendo que a energia que Jesus utilizava era o ectoplasma. Olha o que ele fala para mim materializado. Paulo César, na semana que eu estava escrevendo o capítulo, o ectoplasma que Jesus utilizava era proveniente do Criador. Ele vinha diretamente de Deus. Mas, Frederic, aí você tem, assim, a coragem de emitir pergunta, porque você é um torturado pela curiosidade científica. Mas, Frederic, era ectoplasma? Era, mas diferente daquele que nós utilizamos aqui. Uma das perguntas que já foram preparadas aí para mim hoje, eu lamento, hein? Porque se eu soubesse essa resposta toda, eu estava encarnado num planeta muito mais evoluído que a Terra. As mesmas perguntas que estão sendo feitas a mim são as que eu faço a mim próprio. E nós não temos referência bibliográfica para entender, para ter essas respostas. Então, existem vários tipos de ectoplasma. O que foi utilizado aqui, que é utilizado pelas entidades que se teletransportam e se materializam, é diferente do que Jesus usava, mas que era ectoplasma, era. Que era energia, era. Próximo. Estão me reconhecendo aí? Quando vocês passarem para o outro lado,
Não vai procurar essa cara aqui, não. Vai procurar essa daí. E não vai ser fácil me encontrar, porque quando eu desencarnar, Sérgio, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser botar uma juba na minha cabeça. Aí você vai ter que para ver a minha cara. Nenhum fio da sua cabeça cai se não seja pela vontade de Deus. Cara, cada pelo que caía da minha cabeça eu ia ficando careca, eu quase fartava. Bom, vocês estão vendo aí ao meu lado, olha só a história onde começou, 1978, hein? Vocês estão vendo aí ao meu lado Frederic von Stein, um médico teletransportado e materializado, tanto na materializada que pressionou uma chapa fotográfica. Com o lírio em suas mãos em homenagem a Frei Luís, porque quando habitava a cidade de Petrópolis, no mosteiro, era ele quem cuidava dos jardins do mosteiro. Em homenagem a Frei Luís, ele se materializou com o lírio nas mãos, porque Frei Luís adorava lírios e violetas. E tanto o lírio é o símbolo de Frei Luís. É interessante, Sérgio, quando ele começou a se manifestar no Lar de Frei Luís, não com a recuperação do seu comportamento, ele se encarnava, entenda a encarnação mediúnica como superior à incorporação. Quando a entidade está encarnada no médium, o médium nada percebe, depois nada se lembra. Inclusive, a entidade fala línguas desconhecidas do médium pelo fenômeno da xenoglossia. Você sabe que ele batia os calcanhares? Ele se encarnava num médium chamado Benayon. Ele batia os calcanhares, elevava a mão ao ar e saudava Hitler em alemão. E, inclusive, falava em alemão pela xenoglossia, e nós tínhamos um senhor austríaco do grupo que entendia o que falava e traduzia tudo para nós. Bom, então, quem mais travou diálogos comigo nesses encontros foi Frederic von Stein. Próximo, Sargento. Bom, aí está uma fotografia aérea do lado de Frei Luís. Próximo. E aí eu vou levar vocês para dentro do santuário onde tudo aconteceu. O que eu falei aqui? Que todo ser vivo tem ectoplasma. Então, o ideal é que tal santuário esteja incrustado em uma floresta, perto da natureza. Quando nós subíamos para a reunião de ações, eu ia acompanhado pelo meu pai, Eduardo Frutuoso, durante 50 anos, o principal médium vidente do lado de Frei Luís, ele ia vendo, pode passar o próprio, Serginho, ele ia vendo, enquanto subíamos, técnicos, botânicos, recolhendo energia das folhas, dos troncos, das raízes, das flores, dos animais, e carreando para o santuário do Lar de Frei Luís, onde os fenômenos aconteceriam. 70% dessa energia sai do médium. Os outros 30% da natureza que envolve o santuário e da assembleia que acompanha ao médium. E aí é o problema, porque essas energias são sensíveis ao próprio pensamento. Então, eu não posso ir para uma reunião dessa pensando na festa que eu tenho que ir amanhã, no aborrecimento que eu tive no meu lar ontem, ou no meu ambiente de trabalho, porque nós estaremos criando brechas, e vocês vão saber disso, porque eu vou falar isso hoje, para que entidades que não têm a mínima intenção de que essa verdade chegue à nossa humanidade interfiram negativamente em tais fenômenos, inclusive podendo levar à morte do médium e à do comandante de tais reuniões, no caso, o Rocha Lima, na época. Volta ao anterior, Serginho. Ô, amiguinho, escuta aqui. Meus entes queridos. Escuta aqui, raciocine comigo. Por que alguém vai construir uma estrutura dessa no meio de uma floresta, numa montanha, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro? Quanto é que custou a construção desse santuário? A não ser que algo extremamente importante ali aconteça. E aconteceu, porque o que aconteceu no Lar de Frei Luís ao longo de 60 anos, não aconteceu em nenhum lugar do planeta Terra em algum momento da história da humanidade. Até meados do século XIX não tinha máquina fotográfica. Então você não podia fotografar nem espírito encarnado. A partir do final do século XIX e início do século XX, muitas fotografias de espíritos materializados foram conseguidas. Agora, espíritos decaídos, deformados, com aspecto animalizado, quem fotografou? Estão percebendo a importância do que aconteceu no Lar de Frei Luís? Aliás, estão percebendo a importância do nosso encontro aqui hoje? Sabe quem somos? Pedras de um quebra-cabeça que está sendo montado para salvar a humanidade. Nós temos certeza de que somos imortais.
Nós temos certeza de que vamos e voltamos. Vamos voltar onde, Sérgio? Na Ucrânia? Na Rússia? Na China? Ou você prefere voltar na Coreia do Norte? Quem sabe na Venezuela? Quem sabe no Afeganistão, onde as nossas amigas que aqui nos acompanham são consideradas seres inferiores? O que vai acontecer com os pioneiros que vão levar essas verdades aos países islâmicos? A esses países socialistas, ferrenhos, não é? Fanáticos? Olha, serão trucidados, decapitados, queimados, torturados, assassinados. Mas isso aconteceu no passado com os primeiros cristãos. Foram torturados, crucificados, queimados, decapitados. E o cristianismo está aí. É a maior vertente religiosa do planeta Terra. 2 bilhões e 200 e tantos milhões de seguidores. O espiritismo só tem 165 anos. E é uma vertente cristã também. Como estará o espiritismo daqui a 2.000 anos? Principalmente com seu embasamento científico, trazendo as respostas lógicas e racionais que nós tanto precisamos. Então, somos pedra de um quebra-cabeça, como os trabalhadores de última hora, que estamos trabalhando e sendo montados para salvar a humanidade. Porque só tem uma solução. É a aproximação entre as religiões e a ciência. E a ciência comprovando que o que as religiões pregam é verdade. Próximo. Vai. Agora eu vou levar vocês para dentro do Santuário de Materializações. A luz que menos afeta o ectoplasma é a luz vermelha, dentro do complexo da luz. A menos energética é a vermelha. Então, nós vamos nos acomodar, não é? A luz menos energética do espectro da luz branca é a vermelha. Então, nós vamos nos acomodar na luz vermelha. Próximo. Estamos dentro do Santuário de Materializações. Estão me vendo aí? Olhem à minha esquerda. Olhem à minha esquerda. 1, 2, 3, 4 leitos. À minha esquerda. Olhem à minha direita. Um 5º leito dentro de uma cabine de acrílico. Atrás de mim, um quadro de Frei Luís, um quadro de Adolfo Bezerra de Menezes e 2 cabines. Nessas cabines estão, em transe mediúnico, 2 médiuns de efeito físico. 2. E são médiuns extremamente raros de toda a história da humanidade, certo? Bem, nós levamos aí 35, 40 pacientes graves, principalmente cancerosos, como a casa não existe, a área que mais atua. E eles vão ser colocados nesses leitos em grupo de 5. Apagam-se as luzes e entramos em concentração e em prece. Uma Ave Maria está tocando em surdina. Os primeiros fenômenos que acontecem, eu estou sem o mostrador, então eu vou tentar falar. São clarões, relâmpagos, oriundos das cabines que iluminam todo o santuário. Iluminam tanto todo o santuário. Tamanha é a potencialidade eletromagnética dessas luminescências. Para que isso acontece? Para a esterilização da atmosfera, porque são radiações ultravioletas que eliminam, então, os micro-organismos da atmosfera, do ar dessa sala, impedindo, assim, as contaminações e as infecções das cirurgias hiperfísicas. Entendo cirurgias hiperfísicas, aquela que ultrapassa o limite físico do corpo humano. E chegam aonde? Ao perispírito, sede de um incontável número de doenças que nós, como médicos, só tratamos os efeitos, não sabemos as causas. Agora, isso tudo será esclarecido pela medicina do futuro. Isso será discutido nos congressos de medicina, nas escolas, nas sessões clínicas, nos seminários e vai por aí afora. Não existe milagre, não existe sobrenatural, existe o que ainda não é comum. Agora se coloca numa situação. Daqui a pouco, na escuridão, uma dessas cortinas se abre e sai um ser emitindo luz pelo seu corpo. E todo mundo sentado aqui nesse santuário vai ver acontecer a mesma coisa. A luminescência dele é tão forte que dá para nós vermos no fundo da cabine o corpo do médium desmaiado em um leito tosco. E aí ele corre no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e entra na cabine de acrílico, na cabeceira da qual eu fiquei sentado durante 40 leitos, 40 anos, e conversa comigo, utilizando, inclusive, termos técnicos que um mecânico de automóveis não poderia utilizar, que era a profissão do Gilberto Arruda. Próximo. Olha um dos nossos médiuns desmaiados emitindo o ectoplasma.
Estão percebendo? E essa energia está em nós. É tamanha a energia que eu fui buscar compreender como. Fui atrás de quem? Físicos. Para mim, atrás de físicos, eu procurei saber quantos elétrons e quantos átomos, digamos assim, tem no meu corpo. Quantos átomos eu tenho no meu corpo? 7 octilhões. 7 vezes 10 elevados a 27. 7 octilhões. Colegas, amigos físicos, vocês podem me dizer qual é a energia existente no meu corpo? Olha, Paulo César, é melhor você sentar para você não cair com o que você vai ouvir. A energia no teu corpo pode ser comparada à usina de Itaipu, trabalhando em 100% da sua atividade por 6.340 dias. Olha, se eu soubesse como utilizar de forma inteligente tamanha quantidade de energia, eu acho que eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde estivesse. Será que foi isso que Jesus fez? Serginho, a imagem está desaparecendo aos poucos, hein? Não sei o que está acontecendo. Estão interferindo aí no nosso trabalho. Vamos em frente. Já sumiu 2 vezes, depois voltou. Aqui para mim está aparecendo bem, viu, doutor Paulo? Tá a voz, a imagem está vindo legal. E aqui eu estou vendo se as conexões estão todas firmes e estão. Bem, faz a próxima, Serginho. Isso é esperado. Vocês estão vendo uma entidade materializada à porta da cabine. Vejam que a fisionomia da entidade é diferente da do médium. Estão vendo ela recoberta com mantos alvinitentes brancos? Foi isso que me levou a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis no passado têm origem nas materializações de espíritos. Fantasmas cobertos por lençóis. Será que eles viam não eram espíritos materializados recobertos com mantos alvinitentes? Próximo. Aí está. Estão vendo aquele leitinho ali à minha direita? Você coloca na minha situação. Ali eu vi, inclusive, ocorrerem as cirurgias hiperfísicas de vários pacientes levados às nossas reuniões, inclusive com extração de peças cirúrgicas, das quais, em muitos, eu mesmo pegava com a mão e puxava para fora, por ordem de Frederico Monstein. Uma das mais impressionantes experiências que eu passei nessas reuniões foi com uma paciente com câncer de mama com múltiplas metástases ósseas. Ela estava há 1 ano operada por mim, estava tudo bem, e eclodiram, então, por todo o seu esqueleto, metástases ósseas. Não tinha mais nada que a nossa medicina pudesse fazer. Levei a uma das nossas reuniões, expliquei tudo a ela e a família, e ela foi colocada nesse leito, dentro dessa cabine de acrílico, à minha direita. Sai da cabine uma entidade materializada chamada João Pedro. É o líder dos médicos da Falante de Frei Luís. Materializado, hein? Se aproxima do leito e começa a cuidar da paciente. E eu estou sentado na cabeceira. De repente, ele começa a conversar com outra entidade que nós não víamos, mas ouvíamos a voz pelo fenômeno da voz direta. A entidade materializa tão somente a laringe, se a laringe não estiver iluminada ou solidificada, você não vê, mas ouve a voz da entidade. Isso está descrito por André Luiz também. Em inglês fluente. Tamanha era a velocidade do inglês que eu não estava conseguindo entender nada. Mas uma palavra, as duas entidades repetiam insistentemente. Wonderful, 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 wonderful. Cara, se a paciente está com câncer de mama com metástase para todo o esqueleto, o que tem de tão maravilhoso aí? Calado. Nunca me dirigi à entidade. O problema era conter a curiosidade científica quando a entidade se dirigia a mim. Eu estava naquele momento inesquecível da minha vida, vendo 4 dos mais fantásticos fenômenos descritos pela ciência da mediunidade. A materialização de um espírito, a bioluminescência, que é a produção de luz pelo ser vivo, o fenômeno da voz direta, quando você não vê a entidade, mas ouve a sua voz, e a xenoglosia, quando a entidade fala línguas desconhecidas do médium. Terminou o tratamento, João Pedro voltou para dentro da cabine e se desmaterializou. A primeira oportunidade que eu tive, eu indaguei o Frederico. Frederico,
O que tinha de tão maravilhoso com aquela paciente tão grave que o João Pedro e outra entidade que se manifestava pela voz direta tanto elogiavam? Resposta. E a resposta não é para mim, não. É a resposta para todos que estão nos ouvindo, encarnados ou desencarnados. E que essa resposta alcance os nossos entes queridos, os nossos conhecidos, os nossos amigos, e, se possível, até aqueles que, de alguma forma, se consideram nossos inimigos. Paulo César, eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus, ela não estava acusando médicos, e tudo que a medicina de vocês tem a oferecer, ela estava aceitando resignada, serenamente. E esse comportamento estava trazendo um grande benefício para o seu espírito imortal. É só questão de tempo. Todos nós sabemos disso. Em algum momento da nossa existência, passaremos por algum distúrbio de saúde mais ou menos profundo. Que quando chegue o nosso momento, nós nos lembremos desse exemplo. Próximo. Olha a quantidade de informações que eu fui acumulando. Por enquanto, 9 livros. Eu já estou trabalhando no 10º, Serginho. Vou precisar da sua sugestão, tá bem? Próximo. Qual a energia necessária à materialização de um corpo humano com 81 quilos de massa física? Como sempre, embasamento em referências científicas. Aí está o livro, A Física do Cristianismo. Próximo. O corpo grafado no Santo Sudário sofreu uma desintegração atômica. Só uma desintegração atômica poderia explicar aquela imagem ficar grafada naquele pano. Se a matéria presente em 81 kg de massa física, que era mais ou menos a massa física do corpo de Jesus, fosse convertida em fótons, equivaleria à detonação de uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons. Entenda uma bomba de 1000 megatons correspondente a 3.000 bombas semelhantes a que foi lançada na cidade de Hiroshima, japonesa, na Segunda Guerra Mundial. Então, essa é a energia utilizada na materialização do espírito. E quando a entidade se desmaterializa? A mesma energia é manipulada na sua desmaterialização, ou seja, 2 bombas de hidrogênio. Em questão de segundos, saiu uma segunda entidade materializada. 3 bombas de hidrogênio, e essa segunda entidade também se desmaterializava. 4 bombas de hidrogênio, de 1000 megatons cada uma, 4.000 megatons. Claro que a ciência não vai acreditar nisso. A única coisa que a ciência conseguiu teletransportar até agora foram fótons e elétrons, mais nada. Como é que eles vão acreditar que seres vivos podem se teletransportar? Aí como é que eu fico vendo isso acontecer durante 40 anos? Na mesma situação dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que ele existiu. Estou colocando meus testemunhos em livros, a todos os interessados, à classe que eu pertenço, mas também, principalmente, aos jovens, uma inteligência mais evoluída do que a minha, com o desenvolvimento dessa inteligência mais rápido pela internet, pelo videogame, e vai por aí afora com as múltiplas ferramentas que a inteligência artificial está nos apresentando. Que peguem esse testemunho e vai para frente. Próximo. Aí está a energia utilizada na materialização de um espírito. Que inteligências comandam tamanha quantidade de energia de forma controlada? Quem comanda tem condições de nós imaginarmos que inteligências são essas? Mas nós chegaremos lá, porque nós somos imortais. Eu acredito que se eu estiver com 1 bilhão de anos ou 10 bilhões de anos, eu vou entender como é que isso acontece. Mas vou entender. Eu sou imortal. É só questão de tempo. Próximo. Bom, já caminhando para o final, Serginho, olha só. Ellen Duncan. Daí é que eu vou precisar da tua sugestão sobre o 10º livro, tá bem? Ellen Duncan, médium inglesa de efeitos físicos. Durante a Segunda Guerra Mundial foi presa porque, através da sua ectoplasmia, marinheiros que tinham perecido nos navios afundados pelos alemães estavam se materializando. E o governo britânico estava escondendo isso do povo inglês, muito sacrificado com os bombardeios dos aviões nazistas. Quando souberam que isso estava acontecendo, organizaram um grupo de policiais disfarçados que entraram dentro da reunião de ectoplasmia e tentaram prender a entidade materializada. Simplesmente a entidade se desmaterializou na mão dos policiais
e o ectoplasma retornou de forma violenta em direção ao corpo da médium. E ela acordou vomitando sangue e quase desencarnou. Foi levada a julgamento e condenada por feitiçaria com uma lei do século XVIII. E quando ela estava sendo julgada, o seu advogado fez a seguinte solicitação ao juiz: Excelência, o senhor permite que nós organizemos uma sessão de ectoplasmia aqui no tribunal para que o senhor veja o que acontece com essa médium? Resposta: não, porque eu não vou transformar o tribunal num circo. Por que eu estou pensando num 10º livro? Aliás, já comecei a escrever. Porque se isso aconteceu com Ellen Duncan durante a Segunda Guerra Mundial, nos tribunais do futuro, assassinatos poderão se materializar e revelar tudo o que aconteceu com eles. Perceberam? Vai em frente, Serginho. Isso está colocado no livro Espíritos Decaídos e Materializados. Assim como existe 2 medicinas, uma ainda oculta aos médicos da Terra, existem 2 justiças. A justiça dos homens, que nós sabemos que é falha, mas existe uma justiça divina. E essa justiça divina está na nossa consciência. Eu serei o advogado, o promotor e o juiz de mim próprio. Então não vai ter injustiça. Certo? Agora, tem uma coisa terrível. O pior dos infernos é o remorso. O pior dos infernos é o remorso. E dele você não tem para onde fugir, porque ele está dentro de você. E esse remorso pode ser tão profundo que pode promover deformações no seu perispírito. O remorso pode ser tão profundo que pode causar deformações no nosso perispírito. Esse é o livro que o Rocha Lima colocaria o nome de Monstros da Espiritualidade. Eu trabalhei 18 anos nesse livro e Frei Luís nunca deixou que ele fosse publicado. Depois eu entendi por quê. A face oculta na medicina tinha que vir primeiro para preparar o terreno, porque era um livro muito contundente. E aí, Frei Luís autorizou. E a autorização me foi transmitida por Frederic. Frei Luís pediu para você, já está autorizado a publicar o livro, mas pediu que você troque o nome. Monstro da Espiritualidade é um nome muito pesado. Aí eu coloquei Espíritos Decaídos Materializados. Aí está Rocha Lima, o presidente do lado de Frei Luís, o maior homem que eu conheci na vida, profundo estudioso da ciência da mediunidade e de quem, ao longo de 20 anos, eu procurei extrair todos os conhecimentos que eu pude. Próximo. Aqui, à esquerda, essa seta está mostrando o que eu já mostrei. O Santuário de Materializações. Mas tem uma segunda seta. Essa segunda seta está mostrando um outro santuário menor e que está completamente envolvido pela vegetação. Próximo. Nesse santuário, Frei Luís chamou Rocha Lima e disse o seguinte: organize um grupo com 10, 12 membros seletos, com um fotógrafo profissional e um médio de efeitos físicos. Nós vamos tentar a materialização de 7 espíritos decaídos e vamos tentar fotografá-los. Contra a vontade deles, hein? Agora serão reuniões extremamente perigosas. Então, o grupo que tem que participar tem que ser muito seleto. Dessas 7 reuniões, eu estava chegando no grupo, participei de 2. Final da década de 70, início da década de 80 do século XX. Próximo. Na primeira reunião, quando chegou-se no santuário, todo o mobiliário estava despedaçado e ninguém tinha entrado lá. Então, pode passar o próximo. Então, esses nossos irmãos, ditos entre aspas, obsessores, podem ser taxados de tudo, menos de ignorantes. Sabem como manipular de forma inteligente as tremendas energias físicas e extrafísicas que permeiam o nosso universo. E se nós não estivéssemos sob a proteção de um Cristo planetário da Terra chamado Jesus, a Terra seria um inferno pior do que o pintado por Dante Alighieri. Próximo. Aí está o médium
Nós estamos frente a essa cabine, em oração, 10, 12 pessoas, um fotógrafo com uma câmera apontando para as cortinas, as luzes serão apagadas. Naquele tempo, eram câmeras com flash. Então, nós só vimos aquele clarão e íamos ver a fotografia no dia seguinte, de espíritos decaídos, teletransportados e materializados contra a sua vontade. Próximo. Aí está um desses. Um cíclope, uma figura da mitologia grega. Mitologia grega, uma figura que não tinha olhos na sua região da face, igual os nossos, mas sim na região central, na fronte. O que aconteceu com esse espírito de vidas passadas que promoveu tamanha deformação do seu perispírito? A pedofilia, não é? A exploração sexual, certo? A assassinatos, abortos criminosos, pesquisas com, por exemplo, crianças em campos de concentração nazistas, e vai por aí afora. Próximo. Olha a entidade que aparece à porta da cabine. Surgiu de novo, apagou tudo de novo, hein, Serginho? Percebam que é um tecido. Pode passar o próprio, Serginho. O Frei Luís, na ocasião, Rocha Lima, me disse o seguinte, quando me mostrou essa fotografia: não concentre o seu olhar no olhar da entidade, que até pelo próprio olhar da fotografia ela pode causar algum malefício a nós. Então eu coloquei uma tarja preta. De onde veio esse roupão? De onde veio essa roupa? Nós éramos comandados por um almirante da Marinha, Carlos Melo, com uma disciplina militar. Ele revistava o médium, revistava o santuário, revistava a cabine, revistava os participantes. De onde veio esse pesado vestuário? Percebo que tem uns cadastros brancos envoltos à cintura da entidade, e ela está com as mãos, aparentemente com as mãos atadas nas costas, e um tremendo capuz indo até o teto da cabine. Depois dessa reunião, o padre Isabel, um dos assistentes do Frei Luís, chamou Rocha Lima e disse o seguinte: olha, desde que essa entidade desencarnou, ela não consegue remover a roupa de carrasco porque ela está soldada no seu perispírito como uma forma a pensamento. E assim nós não podemos levá-lo a uma encarnação para que tenha algum alívio pelo esquecimento do que fez. Vejam o que causa o remorso. Vejam o que causa o remorso. Próximo. Bom, antes de você passar, atentem para essa imagem. Se soubessem o que a guarda estariam fazendo o que estão fazendo? Se soubessem o que os aguarda, estariam fazendo o que estão fazendo? Vocês estão percebendo a importância do Consolador prometido por Jesus? Vocês estão percebendo a importância dos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos? Dos fenômenos ligados à ectoplasmia? Eu tinha ou não tinha obrigação de colocar isso em público? Agora, existem outras formas de você decepar cabeças. Se esse carrasco aí foi o carrasco da Idade Média, ele está padecendo assim há séculos. Quantas cabeças ele decepou? Centenas? Milhares? Mas existe outra forma de você decepar a cabeça. Quer ver qual é a outra forma? Próximo. Você pode assumir um cargo, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, de secretário de saúde e desviar os recursos da saúde para você. Ou seja, tirando os benefícios dos doentes, dos enfermos. Quantas cabeças você está decepando? Então, existem duas justiças. Uma justiça humana que é falha, mas uma justiça divina, que é infalível. Próximo. Se ele soubesse o que o aguarda, estaria fazendo o que está fazendo? Ele já lançou mais de 100.000 seres humanos à morte. Inclusive crianças, inclusive mulheres, inclusive idosos.
Até gestantes já morreram. Então, próximo. Assim como existe uma medicina espiritual, uma medicina física, que me levou a escrever esse livro, próximo. Próximo. Medicina e ectoplasmia, existe uma outra justiça. Próximo. Uma justiça divina presente na nossa consciência. O que você acha, Serginho, diante de tudo que eu vi, que escrevi, que presenciei, que estudei, que pesquisei, de escrever um 10º livro com o seguinte título, próximo: Justiça e Ectoplasmia. Assim como nós escrevemos Medicina e Ectoplasmia. Está percebendo, Serginho? Perfeito. Próximo. Perfeitamente, né? E coloco aí o nosso agradecimento nas mãos do nosso Cristo divino, Jesus. Muito obrigado pela gentileza, pela atenção, pela paciência, e me coloco aqui para tentar responder alguma das perguntas que possam ter surgido. Só lembro que eu sou o mais torturado pela curiosidade científica de tais acontecimentos, hein? Doutor Paulo, primeiro quero lhe agradecer por ter esse momento conosco. Eu acho de tamanha importância, principalmente para as pessoas que hoje se colocam como profissionais de saúde, para que possam ter essa visualização, né, além do corpo físico. O nosso livro, Curas Espirituais, os livros que o senhor vem trazendo, graças a Deus, vem trazendo essa abertura dessa vertente de entendimento, né? Hoje a gente já vê um movimento da medicina, de profissionais da saúde que buscam essa compreensão. E eu acredito que o senhor tem um papel muito importante nesse sentido de despertar essas mentes para a realidade espiritual. Por isso eu queria te agradecer muito, a gente sabe dos seus compromissos, por ter tirado esse momento para estar nessa noite conosco. Eu queria trazer aqui uma pergunta, doutor Paulo, dessas que enviaram para nós por e-mail, é uma pergunta muito recorrente, eu acho interessante essa pergunta, porque ela também relata de um atendimento que ela teve no lar de Frei Luiz, que é tão importante quando o senhor traz essas observações, essas imagens, e ter uma pessoa que participou dessa fenomenologia, que sentiu, que pôde ali visualizar os espíritos, eu acho importantíssimo. Então, eu vou trazer aqui, o nome dela é Marilda Consolini, e ela pergunta o seguinte: gostaria de perguntar ao Dr. Paulo Frutuoso se ainda há trabalhos de materialização dos espíritos no lar de Frei Luiz. Fui abençoada de ter sido tratada em 5 trabalhos de cura com o Dr. Frederick materializado. Eu, minha mãe e minhas filhas. Aí ela coloca: vimos 2 materializações luminosas completas desse médico, Dr. Frederick, onde fomos operadas. Também, por incorporação no médium Gilberto, Dr. Frederick operou meu ovário esquerdo, me livrando de uma cirurgia física complicada. Fiquei ensopada de sangue, sem nenhum corte e nenhuma dor. Sou prova viva do benefício dessa modalidade de tratamento. Então, olha que interessante aí as considerações da Marilda, e ela pergunta, que é uma pergunta também muito recorrente, doutor Paulo, se hoje ainda existem os trabalhos de materialização dos espíritos no lar de Frei Luiz. Desde o dia 19 de junho de 2015, tais fenômenos não aconteceram mais no lar de Frei Luiz, porque nesse dia o médium Gilberto Arruda, de efeitos físicos, através de que tudo isso acontecia, teve a sua casa dentro do lar de Frei Luiz invadida, foi torturado e assassinado. Esses médiums geralmente têm morte violenta. Um desses, aí no Nordeste, foi assassinado pelo caseiro. O caseiro depois nem se lembrava do que tinha feito. Arigó, nós sabemos como morreu, num acidente automobilístico terrível. Então, vejam a sina desses homens e dessas mulheres. A sina desses homens e dessas mulheres, ditos médiuns de efeitos físicos. Como sofrem. Uma dos envoltórios extrafísicos deles chama-se tela búdica. A tela búdica é um envoltório que impede que nós sintamos o toque dos espíritos que estão próximos a nós. Nesses indivíduos ditos médiuns de efeito físico, da tela búdica mais fina e fenestrada,
por isso o ectoplasma dele se extravasa com mais facilidade. Mas isso tem uma terrível consequência, porque são espíritos muito endividados em vidas passadas, e a mediunidade de efeitos físicos é lhes outorgada para que mais rapidamente possam saudar suas vidas. Do nada, esses espíritos sentem bofetões, beliscões, socos, puxões de cabelos, pontapés. Já imaginaram um cirurgião como eu, sendo médium de efeito físico e tendo uma tela búdica mais fina e mais delgada, e estamos realizando um procedimento cirúrgico, sofreu uma bofetada? Vinda de onde? Então vejam a sina. Agora, eu não estou preocupado, não. Por quê? Frei Luís sabe o que fazer. Ou vai aparecer alguém, se são médios tão raros, se são médios tão raros, porque na mesma época, na mesma instituição, na mesma época e na mesma instituição, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desses médios se agruparam. Um deles, o meu próprio pai, está no planejamento. Então, eu vejo duas soluções, ou, digamos, duas explicações para isso. Primeiro, ou vai aparecer alguém, ou era um ciclo de 60 anos que se fechou para recuperação de espíritos altamente endividados com a Inquisição. E eu sou um deles. Se como cirurgião utilizasse o ferro para aliviar e para curar, é porque quando era da Inquisição usava para torturar e para matar. E só um cirurgião sabe o que passa um cirurgião. Quando corre tudo bem, tudo bem. Quando não corre, nós sabemos o que acontece conosco. Eu não durmo. Eu desmaio de cansaço. Acordo, a primeira coisa que eu vejo na frente é o meu paciente, a família, é o seu nome. Tem milhares de pacientes operados. Todos aqueles que correram bem, eu não lembro de nenhum. As dezenas que não correram bem, eu não esqueço de nenhum. Lembro da fisionomia, lembro da família dentro do nome. Bom, então, em quem que eu estou depositando a confiança? Em um Frei Luís, um espírito de tamanha evolução que permanece em contato direto com o Cristo planetário da Terra, Jesus. É nele que eu estou depositando a minha confiança. Alguma coisa vai acontecer. Perfeito, doutor Paulo. Tem uma outra pergunta também interessante sobre ectoplasmia. A pergunta é do Emerson Nogueira Villanova. Ele pergunta assim, doutor Paulo, sendo o ectoplasma produzido no próprio humano, teria ele alguma relação à placenta, já que o útero parece ser uma câmera de materialização perfeita? Bom, você tá me torturando. Eu vou chamar meu advogado e vou mandar ele atrás de você. Você tá na mesma situação que eu. Você já imaginou vendo isso acontecer e não entender como acontece? É possível que essa colocação que você está fazendo aconteça. Mas e aí? Eu vou ter a certeza para te dizer assim, claro que não. Nem André Luiz conseguiu dizer e nos explicar. Ele não entende. Você quer saber o que aconteceu com o meu filho? Meu filho começou a desenvolver alguns sinais de mediunidade, até de mediunidade de efeito físico, porque havia movimento na minha residência. Conversei com o Rocha Lima, e o Rocha Lima, então, pediu que nós fôssemos para lá às sextas-feiras, 2 vezes por mês, e dormíssemos no santuário, e que o meu filho seria desenvolvido durante a noite, de sexta para sábado. No sábado de manhã, acontecia as reuniões de materializações para atendimento de enfermos. Numa dessas reuniões, o Frederico me chamou e falou assim, olha, traga um frasco com líquido conservante de laboratório, um líquido conservante, que nós vamos tentar te mostrar o que é possível que nós façamos com células tronco através do teu filho. Tá bom. Peguei um frasco de líquido conservante, alertei meu filho Tiago e fomos. Na noite, deviam estar 5 ou 6 pessoas lá presentes, quando encarna no Gilberto Arruda um dos seus protetores. E se aproxima de nós e disse, vamos colocar o seu filho Tiago na cabine. Colocamos. Bem, e aí já era o Frederico, encarnado no meio de Gilberto. Cadê o frasco com líquido conservante? Está aqui, Frederico. Aí entrou ele com líquido conservante, encarnado no médium, e o meu filho foi colocado no leito. Passaram-se alguns minutos, daqui a pouco o Frederico sai e me entrega o frasco repleto
de coágulos sanguíneos. Daqui a pouco sai meu filho. Uma mancha de sangue por baixo do gradil costal à esquerda e outro no dorso. Aí eu perguntei, Frederico, eu posso examinar esse material? Pode. Tudo bem. Evidentemente, eu perguntei ao meu filho depois o que aconteceu. Filho, o que aconteceu dentro da cabine? Não sei, papai. Agora, senti 2 agulhadas. Uma aqui embaixo da minha costela, pelo lado esquerdo, e outra na coluna. Bom, aonde ele apontou a primeira agulhada, situa-se o baço. O baço é um dos principais órgãos dele. Imunológico. Um dos principais órgãos imunológicos do corpo humano é o baço. Será que foi dali que eles extraíram as células-tronco, que o Frederico dizia que iria me mostrar? Bom, e aí a outra agulhada deve ter sido na medula. Aí não deu para entender. Eu levei o material comigo, telefonei para uma amiga minha que trabalhava no Instituto Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro, em Manguinhos, e ela pude abrir o jogo com ela, porque ela sabe que eu pertenço ao Latte Frei Luiz há 45 anos. E levou esse material que o Frederico me entregou para ser avaliado, estudado em Manguinhos, no Instituto Oswaldo Cruz. Passaram-se alguns dias, ela ligou para mim, falou assim, examinamos o material que você nos entregou. E encontramos nesse material um grande número de linfócitos. Linfócitos são os glóbulos brancos mais comumente encontrados em qualquer amostra de sangue. Mas nós estávamos aqui sendo visitados por um grupo de pesquisadores franceses. E nós entregamos esse material para que eles também examinassem. Eles examinaram, disseram para nós a mesma coisa, encontramos grande quantidade de linfócitos, mas fizeram uma observação impressionante. Nós ficamos estarrecidos, principalmente eu, sabendo que foi você que me deu o material. Alguns desses linfócitos apresentavam o citoplasma muito mais largo, muito mais desenvolvido do que os linfócitos normais. E aí fizeram o seguinte comentário: olha, alguns desses linfócitos estão com o citoplasma muito aí aumentado. E nós costumamos ver isso em células tronco da medula óssea. O que o Frederico está querendo me dizer? Que eles sabem, como em questão de segundos, manipular células-tronco, por exemplo, da medula óssea, transformando-as em células imunológicas capazes de eliminar células cancerosas? Foi isso que ele me disse. É essa a medicina mediúnica do futuro que está desenhando a nossa frente? O que eles têm? Quais são os sentidos que eles se apresentam? A mim, como eu conversava com o Frederico, como é que você consegue ver o interior dos corpos? Eu vejo como se pele eles não possuíssem. Então, você tem visão de transparência? Tem. E você vê célula? Vejo. Você distingue como uma célula normal de uma cancerosa? Pelas vibrações e pelas colorações. Bom, então você tem visão microscópica? Tenho. Você consegue ver as organelas intracelulares? Consigo. Com a tua visão natural? É. Para os nossos biólogos verem organelas intracelulares, necessitam de microscópios eletrônicos que aumentam a imagem do objeto em até 500, 1000 vezes. Quantos diagnósticos eu faria se eu tivesse essa visão? Por transparência microscópica. Não chegou o momento, porque se todos os médicos da Terra tivessem esses sentidos, as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico e tratamento fechariam suas portas. Nós íamos causar uma multidão de desempregados. Eu não tenho condições emocionais para estar dentro de uma sala de cirurgia, ver bactéria na parede da sala, na roupa dos meus assistentes, na superfície do corpo que eu vou operar. Por mais esterilizada que seja uma sala de cirurgia, sempre haverão ali micro-organismos. Eles estão nos mostrando lampejos, relâmpagos, clarões lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro, quando os médicos serão poderosos médiums. Os médicos serão poderosos médiums. Já somos, sem perceber,
captamos as imagens, as mensagens mediúnicas dos médicos que nos acompanham, porque eu só sei tratar do casulo. A vida está na borboleta. Quem é que está, então, tratando a borboleta comigo? Médicos que me acompanham. Eu não os vejo. Sabe por que eu não os vejo? Vai ler o que o André Luiz diz. Olha, os nossos corpos são constituídos pelos mesmos elementos que compõem os de vocês, porém com os átomos em plano de vibração mais elevado. Por isso nós nos vemos, por isso nós nos ouvimos, por isso eles atravessam parede de concreto, por isso deslocam a distâncias incomensuráveis com a velocidade do pensamento. Então está se descortinando uma ciência à nossa frente assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo aquilo que a gente possa imaginar. Agora, tudo que acontece no nosso corpo não é obra do acaso. Não existe forma sem forma. Então, para que nós tenhamos o corpo que nós temos, tem que haver uma forma extrafísica, e a forma está no perispírito. O útero entra nessa jogada? Claro que sim. Como? Não sei. Há um limite para que nós possamos compreender. E o nosso limite ainda está muito rasteiro. Eu me considero um bebê engatinhando no escuro. Perfeito, meu amigo. Doutor Paulo, o avançar da hora já se dá. Eu quero novamente lhe agradecer pela presença, pelo carinho, pelas suas observações. Agradecer também pela presença de tantos corações amigos que estiveram aqui nessa noite, muitas pessoas acompanhando, e eu quero aqui convidar a todos que esse programa, esse estudo, ele continua todas as quartas-feiras, às 21 horas. Então, nós estamos aí estudando o primeiro livro, a primeira obra do nosso irmão, que é a Face Oculta da Medicina. Daremos continuidade aí a todos os livros, estudando a cada capítulo, buscando entender a cada vertente aí de trabalho e acompanhamento que o Dr. Paulo fez. Então, para você poder acompanhar, para que você possa estar conosco, eu estou colocando aqui no chat para vocês o meu canal no YouTube, então se inscrevam, ativem o sininho para que vocês possam receber aí semanalmente todos os links de acesso a esse estudo. Nós temos também, além do YouTube, um grupo no WhatsApp, onde nós disponibilizamos semanalmente todos esses links, todos esses estudos, para que as pessoas possam, assim, acompanhar, as pessoas possam também aí se beneficiar de todos esses mecanismos, que é gratuito, que está aqui aberto para que todos vocês possam participar conosco. Doutor Paulo, meu irmão, obrigado, viu, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e por estar conosco nessa noite abençoada. E eu posso... você permite que tenha uma amiga aqui que nos acompanha e que ficou aqui ao meu lado o tempo todo, que ela faça aí o agradecimento de encerramento? Claro, com certeza. Muito obrigado. Eu acho que você conhece ela, tá? Tá bom? Ave Maria, Senhora do Amor, que ampare e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampare e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Graças a Deus.